Esses são provérbios antitéticos. São provérbios trabalhados pelo escritor a partir da antítese, a partir da dialética. É o princípio dialogando com o princípio contrário. Estive pensando essa semana que nós vivemos tempos de extinção da dialética. Nós vivemos tempos em que o diálogo tem sido extinto e que me parece que o contraditório tem se tornado esquisito. Nós vivemos o tempo da tolerância. A mídia prega a tolerância o tempo todo. Nós vivemos tempos de abertura cultural, de diálogos culturais muito estranhos aos princípios bíblicos. E por conta disso, por conta desse discurso da tolerância, me parece que o mundo tem vivido ou tem extinto essa noção que a Bíblia traz de certo e errado, porque é isso que a dialética faz. Ela trabalha o contraditório e aponta para o que é certo e para aquilo que é errado, a partir do princípio que se crê. Por conta disso, queridos, na base do que eu quero dizer hoje aqui, é por isso que é difícil ser cristão nos nossos dias. É por isso que o discurso evangélico, o discurso bíblico, é um discurso intragável para a mídia brasileira. É por isso que as igrejas que pregam a palavra são ridicularizadas diante de uma mídia que é cada vez mais tolerante. Porque o trabalho dessa sociedade sem antítese, dessa sociedade do tudo pode, dessa sociedade do que faça o que você quiser, de que cada um tem a sua verdade, é de fato a sociedade que tem corrompido os valores que a construíram. Portanto, esses provérbios são provérbios definitivos, que trabalham o coração daqueles que amam a Deus e que de fato definem, a partir do fruto da vida, se a pessoa ama ou não o Senhor. É só prestar atenção no texto. O texto vai dizendo assim: o que anda com integridade será salvo. Não é uma definição? Mas o perverso cairá no seu próprio caminho. É o contraditório. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que ajunta-se aos vadios será farto de pobreza. Me parece que o homem fiel vai acumular bênçãos, mas aquele que se apressa para enriquecer vai ser castigado. A Bíblia vai definindo, a partir desse discurso do certo e do errado, qual é o caminho que o Filho de Deus deve percorrer na vida. Me parece que se eu trabalhasse apenas as antíteses, sem trabalhar o princípio que rege todos esses princípios, esse sermão ficaria, sabe o quê? Ficaria um sermão legalista. O que é o grande problema dessa questão do certo e do errado? É quando a igreja diz o que é certo sem explicar como se faz o certo. E me parece que vai colocando as pessoas em verdadeiros labirintos emocionais e elas não sabem o que fazer. Porque, de fato, na base, todo ser humano é pecador. Você e eu somos desalinhados na base. Nós precisamos de Deus na base. O nosso coração, na sua raiz, inclina-se para distante do Senhor. O versículo 17 ensina assim: o homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. A palavra carregado aqui significa comprimido, apertado. Pode ser também traduzido por aquele que defrauda, viola, que retém violentamente, que aperta até sangrar. Uma outra tradução para esse versículo talvez fosse: o homem que vive distante de Deus, ele foge da vida até a sua morte. E a sua vida se torna uma fuga constante. Ele foge de Deus, ele foge das outras pessoas, ele foge de se olhar no espelho, ele foge de si mesmo, e essa vida, ela vai sendo comprimida, oprimida, apertada pelos seus próprios pecados, que o carregam de culpa e de dor, e ele foge de Deus a vida toda. Você sabe de quem é esse problema?
por exemplo, esse é o problema de Caim. Onde está Abel, o seu irmão? E me parece que Caim foge a vida toda com as mãos manchadas do sangue do seu irmão. Me parece que a vida dele foi uma fuga constante por um pecado não resolvido, por algo que o distanciou do Senhor, por algo que o oprimiu e que de fato manchou a sua história e o marcou como alguém distante de Deus. Na base, queridos, todos nós somos como Caim. Quando não conhecemos a Deus, todos nós vivemos esse mesmo problema e fugimos e nos escondemos e como Adão e Eva nos cobrimos e nos envergonhamos da nossa nudez e pensamos na nossa inocência que afastamos Deus quando fechamos os nossos olhos, que afastamos Deus quando nós fugimos das coisas de Deus. Você e eu precisamos de Cristo. Porque é Cristo quem acaba com essa dor. É Cristo quem acaba com essa fuga terrível da alma. É Cristo quem nos justifica, quem nos salva, quem nos aceita como nós somos. Quem derrama o seu sangue remidor, que na verdade nos lava de todo pecado e que nos torna mais alvos do que a neve. É Cristo quem tira todo o peso da vida, quem tira toda a opressão da vida, que tira toda a compressão da vida. É Cristo quem nos liberta, porque em Cristo está toda a bênção, em Cristo está toda a alegria, em Cristo está a libertação, em Cristo está a salvação, em Cristo está tudo o que nós precisamos. Do contrário, você e eu seremos amaldiçoados, como é amaldiçoado este homem do verso 17, que foge de si mesmo, que foge da vida e que foge de Deus. O fato é, na minha compreensão, que o versículo 17 é central para compreender todo o texto que nós estamos estudando nessa manhã. Porque a partir dessa libertação que há em Cristo, há um estilo de vida novo que é formado. E aí sim, meu querido irmão, você e eu precisamos tomar decisões sérias. Diante dessa nova vida em Cristo, você e eu precisamos tomar decisões sérias. A minha pergunta para você nessa manhã é: você está disposto a tomar decisões sérias? Porque uma coisa, querido, é vir à igreja. Uma coisa é ser filho de crente. Uma coisa é ser criado no ambiente eclesiástico. A outra coisa é ter conhecido pessoalmente Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se Cristo é de fato o Senhor e Salvador da sua vida, você enfrentará essa dialética da vida. Haverá coisas que você precisará definir como certo ou errado. Porque Cristo encheu o seu coração. Há dois ambientes que esse texto, então, para que fique mais didático, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Há dois ambientes que esse texto trabalha a partir dessa salvação que há em Cristo Jesus. O primeiro ambiente é o ambiente pessoal. E na pessoalidade, Deus nos transforma numa nova pessoa que é íntegra, imparcial, sábia e justa. Todo filho de Deus precisa caminhar para esse caminho, de ser íntegro, imparcial, sábio e justo, segundo nos ensina o texto. Primeiro, ser íntegro. O verso 18 diz: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Integridade aqui significa sinceridade, verdade, é algo sem mancha, sem defeito, inteiro, inculpável, irrepreensível. Íntegro é algo completo. Me parece que no Antigo Testamento, quando se requeria um animal para o sacrifício ao Senhor, esse animal deveria ser perfeito, sem defeitos. E ali está esta palavra: deveria ser um animal íntegro, sem defeito algum.
Me parece que essa mesma palavra, aquele que é íntegro, se refere ao caráter do próprio Cristo, aquele que é completo, perfeito em si mesmo, que não tem defeitos. Eu fico pensando que, naturalmente, o homem não é íntegro. Na sua natureza, o homem é desintegrado, porque ele quer muitas coisas na vida. O coração do homem é enganoso, o coração do homem acorda desejando uma coisa, de tarde ele está desejando outra, e de noite ele deseja outra completamente diferente. O coração do homem é desintegrado pelos seus desejos, que são desencontrados à vontade de Deus. O coração do homem é naturalmente distante de Deus. E essa desintegração forma diversos caminhos na vida. E o ser humano geralmente se perde nos caminhos que ele mesmo forma na sua vida. Presta atenção, todo mundo, quando se dá mal por coisas que falou, se dá mal por posições que assumiu, se dá mal por coisas que falou que ia fazer e não fez, se dá mal por caminhos que escolheu, por não ter ouvido, por ter sido biblicamente desintegrado dessa vontade de Deus e ter se dobrado ao desejo obscuro do coração distante do Senhor. Ser íntegro, querido, é ser reto. Isso é que é ser íntegro. É valorizar a virtude, é andar na verdade. O íntegro, ele quer uma coisa só na vida. Quem quer muitas coisas na vida, acaba não querendo nada. Quem quer muitas coisas na vida, acaba não querendo nada. Perversidade, como eu disse aqui no texto, é o contrário da integridade. É a pessoa que quer muitas coisas, que escolhe muitos caminhos, e faz muitos caminhos na vida que não são os caminhos de Deus. E esses caminhos que a própria pessoa cria o levarão à queda. Como em Babel, em Gênesis no capítulo 11, muitas vezes até o nosso desejo de buscar a Deus nos leva para distantes de Deus. Você sabia disso? Quando nós o buscamos da forma que a gente quer, quando nós o buscamos para cumprir os desejos do nosso coração, quando nós, como Jesus Cristo repreendeu, oramos mal, porque oramos com o nosso próprio egoísmo e desintegramos essa vontade de Deus na nossa vida. Agora, aquele que está em Cristo, por mais simples que seja, há uma coisa que o aprofunda na vida. Ele aprendeu a desejar uma só coisa. Tudo o que ele quer é Deus. O seu coração está inclinado para Deus. Como diz Jonathan Edwards, as suas afeições, o seu afeto, o seu amor, o seu coração, tudo o que ele tem na vida está em Cristo, para Cristo, por Cristo. Tudo é dele, por ele e para ele. Esse é um homem íntegro. Essa é uma mulher íntegra. Em segundo lugar, o texto diz que aqueles que estão em Cristo, eles caminham para a imparcialidade. O verso 23 diz: o que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Você sabe o que é parcialidade? Parcialidade é favoritismo. Por conta do favoritismo, porque a pessoa favorece um e não outro, uma ideia e não outra, uma pessoa e não outra. Esse favoritismo é o pai da parcialidade, porque eu favoreço, sou parcial. É interessante porque o texto diz, começa dizendo, o que repreende. Repreender aqui é estar certo, é argumentar, é decidir. É o juiz que julga a questão, que condena ou absolve, é aquele que dá o veredito. Mas mais do que isso, repreender é o ato de esclarecer, de limpar a reputação do outro.
de falar a verdade ou defender o outro na presença ou na ausência dele. Porque tanto na presença quanto na ausência, o que importa é ser imparcial, ou seja, ser verdadeiro. É interessante porque a franqueza na Bíblia é sempre bem-vinda, o contrário também é verdadeiro, a falsidade é sempre condenada. Paulo orienta a igreja em Éfeso a agir com clareza, andar na verdade. Efésios 4:25 ensina: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Porque nós pertencemos uns aos outros, nós precisamos ser imparciais e falar a verdade o tempo todo. Porque a imparcialidade, apesar de ser dura, é simples ser imparcial, querido? Ou não? Claro que não. Ela gera dores a curto prazo, mas ela gera saúde espiritual, saúde emocional, significado e segurança a longo prazo. A verdade é um instrumento pelo qual o Senhor traz cura aos seus filhos. A verdade, ela é como um relâmpago que ilumina a noite escura da alma. Você está perdido nos seus próprios pecados, você está perdido nas suas próprias atitudes, você está perdido diante de uma situação que o confundiu, você está perdido diante de muitas verdades que estão sendo ditas diante de você, mas de repente o Evangelho ilumina tudo. E na noite escura da alma você enxerga Cristo, que é a verdade. E essa verdade o torna imparcial e o motiva a viver agora para a glória de Deus e não para os seus próprios interesses ou para os interesses de outras pessoas. Ou seja, quem anda na verdade não é manipulado pela mentira de outras pessoas. Quem anda na verdade tem um caráter firmado em Cristo. Quem anda na verdade não tem medo de nada. Quem anda na verdade não tem compromisso com os objetivos obscuros das pessoas. Quem anda na verdade só tem compromisso com Deus e com sua glória. O problema é que a curto prazo elogiar é mais fácil, é ou não é? O lisonjeiro parece que ele leva vantagem a curto prazo. Por quê? Porque a curto prazo quem repreende parece ser menos popular do que quem elogia. É sempre mais fácil ser legal, querido, é isso que eu estou querendo dizer. É sempre mais fácil não falar a verdade, dar um tapinha nas costas, dar um sorriso, dar um like lá no Facebook. É sempre mais fácil do que dizer o que está no coração, ou dizer o conceito bíblico, ou repreender alguém. Você quer se dar bem com seu filho a curto prazo? Dá tudo o que ele quer. Dá dinheiro, dá liberdade, não repreenda, não fale. Você vai ter a curto prazo um filho que vai te amar, que vai te dar beijinho, que vai dizer papai e mamãe são tudo para mim. Mas será que a curto prazo, a longo prazo, esse é o caminho bíblico que forma o caráter de alguém? Que vai o preparar para um mundo que jaz no maligno? Você quer se dar bem no seu trabalho a curto prazo? Não tenha ética. Não tenha ética. Faça tudo o que todo mundo quer e elogie as atitudes equivocadas de todo mundo. A curto prazo você vai ser a pessoa mais legal do mundo. Todo mundo vai amar você. Você vai ser convidado para churrasco. Você vai ser convidado para passear. Você vai ganhar presente. É perigoso até algumas empresas procurarem você para oferecer suborno de tão legal que você é. Porque vão achar que você é uma pessoa tão aberta que vão falar assim, olha só, ganhe um dinheirinho por fora e me ajude aqui a prosperar também nesse lugar, mas você vai fazer o quê? Você vai lisonjear aquela atitude. Por quê? Porque dizer a verdade, querido, é duro, é difícil. Pode custar o seu emprego, pode custar a sua fama de uma pessoa legal. Pode custar, muitas vezes, o seu relacionamento. Pode deixar tensas as coisas na sua casa, você sabia disso?
Que muitas vezes você repreender um filho, quer ele more na sua casa. Às vezes eu falo de filho, as pessoas remetem ao adolescente. Não é isso. Às vezes seu filho está casado e está pisando na bola com a esposa dele. É mais fácil para a mãe ou para o pai chegar na casa do filho e fingir que está tudo bem. É ou não é? Tudo bem, põe frango no prato, está tudo tranquilo, bebe uma Coca-Cola. Ai, não faz isso que me dá tremelique, eu não gosto. E se esconde atrás de uma enfermidade emocional que não tem coragem de repreender e falar a verdade a curto prazo. Quem não confronta leva vantagem. Parece que as coisas estão bem. O problema é que quem não é sincero deixa os relacionamentos tensos. É isso que faz o lisonjeiro. Quem não é sincero não perdoa as pessoas. Quem não é sincero fala uma coisa ali, mas fala outra coisa lá. Quem não é sincero entra em crise quando é confrontado e não consegue lidar com um contraditório. Quem não é sincero não gosta da verdade. Quem não é sincero, a longo prazo, estraga o relacionamento. Ninguém aguenta conviver com quem não é sincero. Chega uma hora que até os elogios cansam, não é verdade? Chega uma hora que até os elogios cansam. A longo prazo, parece ser duro, mas o texto diz que quem repreende alcança mais favor, porque os resultados são verdade, clareza, segurança, significado, alegria nos relacionamentos saudáveis, porque quem fala a verdade se posiciona e mostra para o outro onde está o seu coração. E como é bom conviver com alguém que você sabe onde está o coração, não é verdade? Em terceiro lugar, os que estão em Cristo, eles caminham para a sabedoria. O texto diz assim: o que confia no seu próprio coração, versículo 26, se você está, eu separei por vida pessoal e depois vida financeira, tá bom? Vida pessoal, terceiro ponto, ser sábio, versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Confiar aqui é buscar refúgio. Vem uma tempestade e a pessoa busca um esconderijo seguro. Ela está segura naquele lugar que a abrigou. O que confia, se abriga no seu próprio coração, é insensato. Por quê? Porque o coração do homem é frágil. O coração do homem é imperfeito. O coração do homem é volátil. O coração do homem se engana. O coração do homem se apaixona e se desapaixona muito fácil. O coração do homem tem sentimentos enganosos. O coração do homem muda conforme os sentimentos. O coração do homem é sempre limitado. A nossa tendência é sempre confiar em alguém ou em algo. A pessoa confia no seu próprio coração, na sua própria forma de resolver a vida. E a Bíblia diz que quando ele confia demais em si mesmo, ele se torna insensato. Às vezes a pessoa também confia em algo, confia no dinheiro que tem, confia na carreira que tem, confia nos recursos que tem. Um dia nós tínhamos um adolescente visitando a nossa casa, de vez em quando os meninos eram mais novos, a gente levava um amiguinho, uma amiguinha da Laura, um amiguinho do Paulo, do Davi, para dormir lá em casa. E para eles poderem brincar durante o dia e ter lá a noite do pijama, ok? E esse rapazinho que estava lá em casa, eu me lembro, tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Eles brincaram, jogaram bola, dormiram, acordaram. No café da manhã, eu disse, você precisa ligar para sua mãe, porque a gente combinou que ia te levar embora tal hora, tipo 10 da manhã. O menino ligou para a mãe e falou assim, mãe, eu quero ficar. Eu quero ficar. E a mãe disse, não, você vai vir embora. Eu estou dentro do carro com o menino para trazer ele para ir embora. A Ana está comigo. Esse menino deu um acesso de raiva dentro do meu carro. Ele brigou com a mãe no telefone, mas se não bastasse, ele desligou o telefone e ele falou mal da mãe dele, do pai dele, do irmão dele, da casa dele, da nossa casa até a casa dele. E você sabe o que ele dizia? Com 12 anos de idade? Minha mãe não sabe de nada.
Eu não aguento esperar a hora que eu vou ter 18 anos e sumir da minha casa. Porque quem manda na minha vida sou eu. Quem sabe do que eu quero sou eu. Quem sabe do que eu preciso sou eu. E eu disse para aquele menino de 12 anos de idade: filho, você precisa acalmar seu coração. Você precisa dos seus pais. Você precisa das pessoas. E a resposta daquele menino de 12 anos de idade definiu uma tese no meu coração, que essa coisa do pecado, ela vem de fábrica. Vem de fábrica. Porque aquele menino de 12 anos de idade, ele olhou para mim com toda a raiva do coração dele, e ele disse: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. E ele voltou a falar mal da família dele. Sabe o que acontece, querido? Todos nós somos assim. Sem Deus, todos nós somos assim. A gente acha, lá no fundo do nosso coração, que a gente não precisa de ninguém. Esse fato da gente confiar em Deus é obra do Espírito Santo no nosso coração. Naturalmente nós não confiamos, mas o Senhor vem e derrama a sua graça sobre nós, e nós passamos a confiar naquele que nos amou primeiro. Em quarto lugar, na vida pessoal, o texto diz que nós caminhamos da injustiça para a justiça, sermos justos. Versículo 28, quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Subir e perecer, me parece que é um exercício aqui. Quando os injustos sobem ao poder, os justos perecem e se escondem. Quando a injustiça governa, os homens de verdade se escondem. Mas quando a justiça governa, os justos se multiplicam. Só que, infelizmente, essa não é uma questão de governo político. É uma questão de postura da vida. Nós estamos vivendo uma crise muito forte no Brasil. Você concorda comigo ou não? Essa crise revelou muitas coisas sobre o Brasil. Falta de estrutura, falta de capacidade do governo em dialogar com a crise, falta de sabedoria do Ministério da Fazenda, que criou um rombo nas contas públicas, e quem vai pagar essa conta, como sempre, é o povo. Revelou muita coisa sobre a falta de estrutura do Brasil. Mas, para mim, revelou muita coisa sobre o brasileiro também. Eu mandei uma mensagem no conselho da igreja. Eu vi um posto com gasolina, perto do Mackenzie. Não tinha gasolina valendo mais do que ouro. Irmãos, eu achei um posto com gasolina, eu estou achando que eu estou fazendo um bem. Um presbítero querido parou o carro para abastecer naquele lugar, não perguntou quanto era. O dono do posto teve a coragem de cobrar R$6 o litro de etanol. A crise revelou muita coisa sobre o Brasil, mas revelou também a injustiça no coração do brasileiro, da iniciativa privada que não tem escrúpulos, do povo que não presta atenção que todo mundo é povo, e que na primeira oportunidade da desgraça do outro, ele vai como um urubu, e ele suga o outro, e desfaz do outro, e enriquece a partir da pobreza do outro, e da impossibilidade do outro. A injustiça não é uma questão do governo, e se você tem na sua mente que o problema é de esquerda, de centro ou de direita, querido, abra os seus olhos. A injustiça está no coração humano. E é o coração humano que vai se distanciando de Deus. As crises revelam muito sobre o governo, mas revelam muito também sobre o povo. E o povo precisa ser transformado. E como ele é transformado? Você acha que Deus tem um plano político para o Brasil? Você acha que Deus está preocupado com isso? Qual é o partido de Deus? É Deus do PT? Deus é do PSDB? Que partido que Deus está afiliado? Vai ter eleição agora para a presidência da República. Está uma loucura na internet. E o povo dizendo, intervenção militar. Ué, Deus é militar? Deus é o general, então, agora, do Brasil? É esse o caminho de Deus para o seu povo? Será que foi essa questão que sempre dominou o diálogo da justiça na Bíblia? Claro que não.
Os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, o Senhor resgatará agora o reino. O problema era político no coração dos discípulos. O Senhor Jesus veio estabelecer o seu reino. E a justiça é feita a partir do testemunho do povo de Deus. Você quer que Deus mude essa nação? Comece você, querido, a ser justo, em nome de Jesus. E se você é dono de um posto de gasolina, aqui ou assistindo pela internet, coloca o preço da sua gasolina o mais barato da cidade. E se pode cobrar R$3, R$2, R$1, faça isso em nome de Jesus e seja justo. Porque a justiça gerará justiça, a justiça gerará justiça, a justiça gerará justiça. Um furacão terrível que nós passamos nos Estados Unidos, terrível. E aquilo foi o maior testemunho que eu vi na minha vida, de justiça. Os postos de gasolina diziam: gasolina gratuita, pode pegar. Tá bom para você? Os mercados baixando o preço das mercadorias. Porque na hora da crise, todos nós revelamos o que temos no coração. Todos precisamos revelar aquilo que está no coração. E se no coração do povo há justiça, o fruto será? Então, querido, a transformação começa por você e por mim. Um filho de Deus é justo no troco que ele dá. Ele é justo na conversa do trabalho. Ele é justo na sua postura de vida. Ele é justo na educação dos seus filhos. Ele é justo na condução da vida. Isso vai desembocar uma postura financeira. E eu termino falando desses versículos rapidamente. Aquele que está em Cristo, ele tem uma vida financeira equilibrada. Por conta da integridade, da imparcialidade, por conta da sabedoria e da justiça. A sua vida financeira se torna equilibrada. O texto vai dizer, e eu vou falar rapidamente porque preciso encerrar. Ele é trabalhador. Se você está anotando, anota aí. O Filho de Deus é trabalhador. O que lavra a terra terá fartura. Mas aquele que se associa aos vadios, ele terá também fartura de pobreza. Alguma coisa vai ser abundante na vida. Agora todo filho de Deus precisa trabalhar. Você trabalha para alguém. Você sempre trabalha para alguém. Você trabalha para você trabalha para o seu patrão e você trabalha para Deus. Sempre você está trabalhando para alguém. Então, trabalhe. Segundo lugar, aquele que está em Cristo, tem a sua vida financeira envolvida pelo princípio da fidelidade. Versículo 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Ele é fiel, firme, seguro moralmente. Em terceiro lugar, ele confia em Deus. O verso 25 diz, o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. E em último lugar, ele é generoso. Ele olha para o pobre e ele reparte o que tem. Quem não tem Deus no coração, ele olha para o mais fraco e ele finge que não vê. Ele fecha os olhos para que a necessidade não tome conta do seu coração. Mas o que é cheio de Deus, até da sua pobreza, ele reparte. Até da sua pobreza, ele reparte. O que Cristo faz com a gente, queridos? Ele acerta o nosso caráter, a nossa vida pessoal. E, consequentemente, a nossa vida financeira é ajustada diante do Senhor. Eu termino essa reflexão pensando assim, eu preciso mais de Deus. Você precisa mais de Deus, querido? Eu preciso viver assim como o Provérbios está me ensinando. Eu estou vendo muitos jovens aqui hoje de manhã. Queridos jovens, olha aqui para mim. Vocês precisam ler Provérbios. Vocês precisam buscar a palavra do Senhor. A gente vive um tempo em que os jovens têm sede por teologia, têm sede por conhecer mais. Leiam Provérbios.
Igreja, leia esse texto novamente, nessa perspectiva, aprofunda o seu coração e diga: Senhor, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Transforma a minha vida em nome de Jesus. Faz de mim uma pessoa íntegra, faz de mim uma pessoa imparcial, faz de mim um pai, uma mãe, um irmão sábio, faz de mim alguém justo diante dessa injustiça que a gente vive, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, queridos, vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por tudo que o Senhor faz, porque tudo que o Senhor faz é bom. Transforma a nossa vida de acordo com a tua vontade. Faz em nós o que esse texto ensina, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus.